Amor. E hoje eu vou falar sobre um assunto que a grande maioria dos homens tem dificuldade na hora de conquistar uma mulher. Como conversar com uma mulher sem ser chato e entediante. Melhor que isso, minha intenção aqui é fazer as suas conversas serem divertidas, naturais e atraentes. Hoje eu vou te ensinar 4 perguntas básicas que vão te ajudar muito nesse processo e que são uma pequena parte do meu treinamento. Essas 4 perguntas básicas eu mesmo uso nas conversas. Mas antes de você aprender o certo, eu vou te ensinar os erros que a maioria esmagadora dos homens comete. E evitando isso, você vai ser um cara diferenciado. Então vamos aos erros. Primeiro erro, sabe quando dá aquele branco e a conversa acaba? Pois é, para evitar isso você deve ir preparado e treinado para situações em que a conversa acaba. Então, tem uma carta na manga. Uma das formas de lidar com isso é, esteja com algumas perguntas prontas para essas situações. Já vamos falar sobre isso daqui a pouco. Segundo erro, quando você faz um questionário, você não participa da conversa. Só fica fazendo perguntas e não fala nada de você. Isso faz a mulher perder o interesse por você, já que a conversa vira um monólogo. Terceiro erro, quando você concorda com tudo que a mulher fala. Você não precisa concordar com tudo que a mulher disser. Por exemplo, ela diz: eu gosto de balé. E você diz: nossa, eu adoro balé, é muito legal. Só concorde se você realmente gostar daquilo que está sendo falado, mas seja inteligente. Se não concordar, não precisa ser mal educado. Simplesmente mude de assunto e diga que não conhece muito ou que não gosta, mas não tem nada contra. Isso mostra personalidade e originalidade. Quarto erro, mostrar total falta de interesse pelo assunto e pela mulher. Você não se interessa pelo assunto que ela fala e só está focado em você mesmo. Como você vai conseguir conquistá-la se você não sabe o que ela pensa? Para que ela demonstre interesse em você, você também deve estar interessado nela. Quinto erro, quando você só fala de você e dos seus interesses. Primeiro que quando só um lado fala, isso não é uma conversa, é um monólogo. E outra coisa, falar só de si mesmo dá um ar de arrogância. E ninguém gosta de pessoas arrogantes. Pessoas assim não conseguem fazer as outras ficarem confortáveis perto delas e muito menos atraídas. Agora que falamos sobre o que não fazer, vamos aprender as 4 perguntas básicas que eu uso e que fazem você ter assunto por horas sem se preocupar em ficar sem assunto novamente. Depois que nós ensinamos os nossos alunos a superar o medo de abordar, geralmente o problema não é nem se apresentar. O problema é o que falar depois. Porque é nesse momento que a maioria dos homens fica desesperado, fica com aquele branco na cabeça e acaba que você e ela ficam se olhando sem assunto. Eu sei como é. Além do desespero, isso é totalmente constrangedor. Nos nossos treinamentos a gente se aprofunda em várias formas de contornar ou evitar isso, com várias técnicas de desenvolvimento de assunto. Mas como o nosso tempo é curto, vamos abordar somente uma pequena parte aqui que é simples. Eu uso até hoje e pode te ajudar bastante. Por isso vamos te dar 4 perguntas iniciais básicas que vão te ajudar logo de cara. Primeira pergunta: o que você está fazendo por aqui? Isso vai permitir entender a logística da mulher naquele momento. Se ela está com pressa ou se ela está indo encontrar alguém. Isso inclusive pode te ajudar se você pretende fazer um encontro instantâneo, que é um encontro minutos após conhecê-la. Segunda pergunta: com o que você trabalha ou estuda? Isso vai te permitir saber um pouco mais sobre a personalidade dela. Talvez ela seja mais criativa ou mais lógica, e a partir daí você já terá uma dica de para onde levar a interação. Terceira pergunta: o que você faz para se divertir? Aqui você sai um pouco da rotina e começa a fazer ela acessar sentimentos bons. Quando ela falar do que gosta de fazer, ela vai naturalmente começar a se sentir bem, vai naturalmente acessar bons sentimentos. Quarta pergunta: qual a sua idade? Isso é para evitar que você vai preso por dar em cima de uma menor de idade. Ok, o real motivo é, pela idade você também vai ter uma noção melhor da maturidade ou experiência de vida dela. Antes de usar essas perguntas, você deve ter em mente que você precisa ter uma resposta por trás de cada uma dessas perguntas, tanto para contribuir com a conversa, quanto para o caso dela fazer a mesma pergunta para você também. Contribua com suas respostas para a conversa. Lembre-se, é uma conversa, então tanto você como ela devem participar para começarem a se conhecer. Você faz a pergunta e pode fazer algum comentário sobre a resposta dela e falar sobre alguma experiência sua relacionada, falar algo sobre você que seja interessante no contexto e fazer alguma nova pergunta. Com essas perguntas você vai conseguir ter um início de conversa com qualquer mulher sem ser chato e a partir disso desenvolver melhor a conversa com ela. Mas gostaria de ressaltar agora outro ponto muito importante. Do início do treinamento eles falam coisas como: eu não acho que o que eu gosto seja interessante para as mulheres, eu sou muito tímido, o que eu tenho que fazer para vencer essa barreira? Primeiro, tenha seus próprios gostos e não goste de algo só porque outra pessoa gosta. Descubra aquilo que você gosta e fale com paixão disso. Se você não falar com
amor, entusiasmo ou interesse, como você espera que elas gostem? Segundo, existem muitas mulheres que têm os mesmos gostos que você tem. Existem 3,5 bilhões de mulheres no mundo. E você realmente acha que nenhuma delas gosta do que você gosta? Você tem que entender que o modo como você se apresenta é o modo como elas vão te ver. E isso faz toda a diferença se você quer que elas se sintam atraídas por você. Imagina que você abordou a mulher mais linda e bacana do planeta. Mas imagina que você viu essa mulher incrível e se sentiu absolutamente atraído por ela. Daí você foi lá, abordou, e ela foi simpática pra caramba e começou a conversar com você. E então vocês começaram a conversar e ficaram conversando. Somente conversando. Uma hora o interesse dela vai sumir e ela vai arrumar uma desculpa para sair fora. Então, para você não ficar apenas conversando, eu quero pelo menos te indicar o próximo passo. A ideia é que você fale com ela e crie interesse e atração. Tanto se for para ter um romance e beijar ela lá mesmo, quanto para que isso aconteça em um outro momento. Se você quiser algo rápido ou um relacionamento a longo prazo, de qualquer forma você vai precisar criar interesse. Por isso, no vídeo de hoje, eu quero falar sobre linguagem corporal e a atitude que você vai precisar ter para criar atração e conquistar uma mulher. Então, como você pode se aproximar de uma mulher e começar a criar atração num nível mais instintivo? Em um nível em que o corpo dela sente, mesmo que ela não entenda. Eu não sei se você sabe, mas a linguagem corporal representa 55% do impacto da comunicação. E a entonação de voz representa 35%. Então, muito além do que saber o que dizer, é importante você aprender como você vai dizer. E a linguagem corporal é importante durante toda a interação. Ela é uma das coisas mais importantes na abordagem e geralmente é a diferença que faz a mulher parar para conversar com você ou não. Mesmo durante o resto da interação, é a linguagem corporal que vai fazer com que a mulher se sinta segura, empolgada ou atraída. Este é o ponto que pode fazer toda a diferença. Então, treinar se expressar e mudar a sua entonação pode ser um bom treino para que você comece a ganhar consciência da sua linguagem corporal. Brincar de imitar algum personagem como referência pode te ajudar nesse processo. Anotar essas referências, como o personagem Dom Juan de Marco, por exemplo, e incorporar a entonação de voz que ele usa, ou os gestos que ele faz, vão te obrigar a entender a forma como você age ou se comunica normalmente. Esse contraste vai te ajudar a ter mais consciência sobre a sua linguagem corporal e vai te ajudar a entender o que você pode fazer para ser mais convincente ou atraente ou sedutor. Esses exercícios podem te fazer entender melhor como você se comunica e o que fazer para melhorar e usar isso para chegar numa mulher, para olhar para ela, abraçar ela, criar tensão e criar atração sexual. A linguagem corporal é tão importante que nos nossos treinamentos nós ensaiamos todos os aspectos da linguagem corporal na abordagem, também o tom de voz e a forma de se expressar. Cada elemento ou pequeno gesto pode fazer toda a diferença. Da mesma forma, tocar mulheres é de extrema importância no processo de sedução e conquista. E existe uma forma certa de tocar a mulher e ir progredindo nos toques. E ir entendendo se os toques estão indo bem ou se é preciso fazer alguma coisa antes de avançar mais. Essas são coisas que você já pode ir experimentando por sua própria conta. No treinamento eu ensino como aumentar sua percepção, como saber quando recuar e quando avançar, e o que fazer em cada um desses casos, que tipos de abraços dar, como segurar as mãos dela de forma natural e outros vários movimentos. Com quem as mulheres costumam ficar de mãos dadas? Com pessoas mais íntimas dela, normalmente namorados ou ficantes. Esse simples movimento já vai inconscientemente despertando o interesse físico dela em você. Vai construindo a conexão física dela com você. São pequenas coisas que fazem a diferença. E assim como essa, tem algumas técnicas que parecem até truques de mágica e que vão te fazer se aproximar e tocar as mulheres, sem que elas se deem conta do que está acontecendo, de tão natural que vai ser. Ela nem vai perceber conscientemente que vocês já estão tendo uma relação muito mais física. E depois de começar a tocar e criar todo esse contato físico, ou seja, depois que a interação já está bem mais física, é muito mais natural dar aqueles abraços mais longos ou beijos e criar toda a sensação de conexão física.
No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o beijo, a aproximação, a conquista e o clima romântico. Todos os outros vídeos foram a base para o que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Muitos me perguntam, como eu sei a hora certa de beijar uma mulher? E eu vou te ajudar a criar a hora certa. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre alguns dos elementos da mudança de atitude mental, formas de melhorar a sua conversação e falamos sobre a importância da aproximação física e da linguagem corporal no processo da conquista. E é exatamente desse ponto que a gente vai retomar. Como eu falei no vídeo anterior, nos meus treinamentos pessoais e treinamentos online, eu ensino como identificar a progressão do contato físico, como ir rompendo a barreira física das mulheres. E agora eu quero te mostrar a aplicação disso. Com uma atitude diferente e progredindo nos toques de uma forma natural, você vai acostumando a mulher com seu contato físico e vai diminuindo a distância dela, cada vez mais perto. Você vai invadindo pouco a pouco a distância pessoal dela. E a proximidade é um fator fundamental para causar tensão sexual. E a grande sacada é o seguinte: se aproximar da boca dela e ela não se afastar. Isso funciona como uma espécie de teste. Se você chegar muito perto dela e ela não se afastar, isso significa que ela está confortável com sua proximidade. Você invadiu o espaço pessoal dela e ela não recuou. E só o fato de vocês estarem conversando tão próximos e sentindo essa tensão sexual no ar vai fazer com que os níveis de atração entre vocês fiquem enormes. Outra técnica que pode ser usada também, que é mais fácil e é algo que eu uso mais, é simplesmente olhar em determinados momentos para a boca dela. Simples assim. Agora, se ela permitiu que você chegue perto, causando essa tensão sexual, e você começou a olhar algumas vezes para a boca dela no meio da conversa, as coisas vão acontecer quase que naturalmente. Vocês vão se aproximando lentamente até que o beijo acontece. Isso pode te ajudar em várias situações. Mas e nas situações em que as coisas não tiverem tão fáceis? Quando ela estiver mais resistente? Bom, apesar de eu cobrir isso em detalhes nos meus treinamentos, eu quero te dar uma dica que pode ajudar a esquentar as coisas e criar o clima certo para o beijo durante a conversa que vocês estiverem tendo. E uma das melhores formas de despertar a atração de uma mulher por você é fazer com que ela pense em vocês juntos como um casal, como um homem e uma mulher que sentem atração física um pelo outro. Então, se a proximidade física ainda não for o suficiente, você pode sempre mudar de assunto e começar a falar de vocês dois, usando a imaginação dela e um pouco de humor para criar um cenário divertido de vocês juntos, enquanto você segura as mãos dela e se aproxima. Talvez perguntar se ela beija bem para introduzir o pensamento do beijo na conversa. O cenário é criado com qualquer imagem ou sugestão que faça-lhe imaginar vocês dois juntos como um casal. Pode ser até uma história bizarra em que vocês dois se casam em Las Vegas. O simples fato de fazer ela pensar em vocês dois juntos, ou pensar em você como um símbolo sexual, por exemplo, como um modelo de cuecas da Calvin Klein, tudo isso pode fazer uma grande diferença. Seus gestos e suas palavras, se usadas da forma certa, podem fazer toda a diferença.